para punir sua ex-namorada que te abandonou há 3 anos. Quando você estava fazendo um churrasco com seu bom amigo, você pediu diretamente 100 ostras, mas acabou desmaiando porque comeu demais. Quando você abriu os olhos novamente, você percebeu que estavam amarrados em um armazém abandonado. Quando você viu claramente o rosto da pessoa sentada à sua frente, você ficou completamente paralisado. Mesmo que você tenha ensaiado isso na sua mente inúmeras vezes. Mas quando chegou esse momento, você não conseguiu dizer uma única palavra. Foi o seu amigo Yandvei que falou primeiro. Com uma expressão de dor, ele começou a falar. Vou esclarecer isso, irmã Kinji. O que está acontecendo aqui? Por que nos amarraram? Toda injustiça tem um responsável. Foi o irmão Ti que te enganou. Não podemos envolver os inocentes. Ah, e você me solta. Que tal eu te ajudar a lidar com ele? Você ficou sem palavras. Em 3 segundos, você vendeu seu amigo. Realmente, irmã Kinji é algo. Eu sou inocente. Yang Wei ainda estava gritando ao lado. A banda Xia Qing estava realmente insuportável. O segurança atrás mandou. Tape a boca desse cara. Está insuportavelmente barulhento. Dito isso, ele enfiou um pano de chão na boca do cara. Até este momento, você finalmente teve coragem de falar. Como você sabia que eu voltaria ao país hoje? Xia Qing estava com as pernas cruzadas. Não mostrava nenhuma expressão, apenas me deixou confuso. Agora o controle está em minhas mãos. Você não tem o direito de perguntar. O segurança atrás olhou para você com um olhar de pena. Embora não soubesse como esse cara ofendeu a senhorita. Mas é certo que ele não terá um bom dia hoje. Você falou novamente para desatar as cordas. Eu não vou fugir. Desamarre as cordas dele. O segurança quase achou que tinha ouvido errado. Mas ainda assim, imediatamente desamarrou a corda que te prendia. Ignorando os gritos de alguém. Xia Qing apenas olhava fixamente para você. Nos olhos indiferentes, no entanto, havia uma suavidade escondida. Explique, por favor. Por que você saiu de casa de repente há 6 anos? Então, por que você terminou comigo na época? Nenhuma explicação foi dada após a separação. Esqueceu que você estava no exterior. Mesmo que fosse apenas por um momento. Você já pensou em mim? Você adivinha que as sobrancelhas de Xia Qing se franziram profundamente. Seus olhos estavam cheios de frieza e raiva. Ele estava tão assustado que tremia de medo. Com medo de que ela pudesse agir impulsivamente. Felizmente, Xia Qing conseguiu controlar essa raiva. Ele sabia que algo havia acontecido entre eles. Com certeza, algo que ele não sabia aconteceu. Não podemos apressar essa situação. Pensando em mim. Xia Qing se levantou e jogou seu celular de volta para você. Então, ela se virou. E disse que seu novo número já estava salvo. Se você ousar me colocar na lista negra novamente, na próxima vez, não serei tão fácil em te deixar escapar. O cachorro disse isso. Ele saiu daqui sem olhar para trás, acompanhado pelo segurança. Esse apelido de cachorro. Você não ouve isso há muitos anos. Em seguida, você cortou as cordas que estavam em Yangwei. Afinal, você não sabia. Onde fica o apartamento que ele alugou para si mesmo? E ainda precisa desse idiota para te levar até lá. Na manhã seguinte, você voltou para casa disfarçado como uma sacola de verduras. Depois de colocar o avental, você foi direto para a cozinha. Não demorou muito. 7 pratos e uma sopa estavam prontos. Você estava prestes a se sentar e começar a comer. Então você ouviu um barulho na porta. Quem está batendo a porta a essa hora? Você, confuso, foi até a porta e a abriu. Quando você viu Xia Qing parada na porta, você ficou paralisado novamente. Como você chegou aqui? Passando pela empresa, encontrei alguém para tomar café da manhã juntos. Depois de dizer isso, ele entrou como se fosse da casa. Começou a olhar ao redor do apartamento. Você, parado na porta, não pôde deixar de dizer, esta senhorita. Invadir residências é crime. Este condomínio foi todo desenvolvido pela minha família. Foi só uma frase. Xia Qing tampou sua boca. Mas você está mais surpreso. É bom saber que este condomínio foi desenvolvido por uma grande incorporadora. Essa mulher, quando se apaixona, diz que vem de uma família comum. Parece que está se enganando, e então você reage de repente. Venha aqui. Não importa se Xia Qing sabe que você voltou ao país ontem, ou se sabe que você mora neste condomínio. Essa notícia se espalhou rápido demais, não? E a única pessoa que sabe dessas duas coisas é aquele gordo com problemas de rim que te contou. Eu moro aqui. E também sobre meu voo de volta ao país ontem. Depois de avaliar, Xia Qing se sentou à mesa. Ele não escondeu o que aconteceu há 6 anos. Embora eu não saiba para onde você foi no exterior, mas assim que você voltar ao país, com certeza será um problema. Eu mandei que o colocassem na minha empresa. Mais cedo ou mais tarde, vou receber notícias suas, não é? Ele não me disse que ele entrou na empresa por mérito? Você acha que alguém prestes a se formar ainda está
conversando sobre amor com colegas de classe. Consegue trabalhar em uma empresa listada? E até chegar à gerência? Chia Kinji entrelaçou as mãos e apoiou o queixo. Ela sorriu friamente e disse, se não fosse pela minha habilidade secreta, ele nem teria aprendido sobre a defesa da tese. Depois de ouvir, seu canto da boca tremeu. Aquele gordo realmente se atreve a inventar. Chia Kinji notou que na mesa havia comida ainda fumegante. Ela estendeu a mão, pegou os hashis e colocou um pedaço de carne na boca, saboreando. Momentos depois, ele parecia surpreso, o sabor era bom. Depois de falar, ele pegou a tigela da mesa para si. Começou a comer, alternando entre arroz e legumes. Quando terminou de comer, ele se levantou e foi direto para fora. Em seguida, fechou a porta com força. Você se aproximou da janela do chão ao teto e olhou para baixo. Não demorou muito. A figura de Chia Kinji apareceu lá embaixo. Você sussurrou. Seu antigo jeito não era assim. Isso é uma vingança contra mim? No banco de trás do carro fora do condomínio da felicidade, Chia Kinji tirou uma foto da bolsa. A foto é de 6 anos atrás, dele e de você. O fundo é a beira-mar. Os sorrisos dos dois brilhavam livremente. Parecia que nada no mundo poderia derrubá-los. Mas agora, a você que ele conheceu mudou. O sol e a confiança não estão mais presentes. Foram substituídos por maturidade e estabilidade. Esta é a prova de que o tempo e a sociedade moldaram. Só não sei se aquele amor foi apagado. Aproveitando que não havia nada para fazer de manhã, você arrumou o apartamento. Fez algumas decorações. Afinal, no futuro próximo, você pode acabar morando aqui. Cerca de 2 horas depois, você olhou para o apartamento renovado. Acenou com a cabeça, satisfeito. Então, lembrou-se de algo e murmurou. Será que não vou mais comprar um carro? Não dá para ficar pegando táxi o tempo todo. Vamos fazer isso agora. Você se vira e caminha para fora do apartamento. Pega o celular para usar o GPS. Justamente aqui perto tem uma concessionária BMW. Leva cerca de 10 minutos de táxi. Ao mesmo tempo, dentro de um dos prédios do centro comercial de Jianshin, Chia Kinji, que terminou seu trabalho, se encosta na sombra. Pega o celular e liga para o motorista. Onde ele está agora? O motorista do outro lado da linha responde a senhorita com sinceridade. O senhor o acabou de sair. Olhando as câmeras, o GPS dele. Deve estar indo para a concessionária ver os carros. Ao ouvir isso, o olhar de Chia Kinji brilhou e você o seguiu. Eu vou para lá imediatamente. E do outro lado, você já chegou de táxi à concessionária BMW. Alguns vendedores na loja estão conversando. Olharam para sua aparência e imediatamente entenderam. Então continuaram a conversar entre si. Você também não se importa. Caminha diretamente até um BMW Série 9. Um casal também está olhando para o carro. O homem, ao ver sua aparência, não consegue conter o riso e diz para a namorada, olha isso. Essa pessoa, toda de marcas desconhecidas, ainda se atreve a ver o carro. A namorada revirou os olhos. Você se importa com os outros. Se não pode comprar, não pode deixar os outros olharem. A mulher, que estava observando o layout interno do carro, hesitou. Então, com um tom neutro, ela começou a falar. Estar todo de marcas desconhecidas é melhor do que estar todo de falsificações. Estou certo. A namorada do homem ficou surpresa ao ouvir isso. Ele não entende nada sobre isso. Mas ao ver a expressão triste e desanimada do namorado, ela imediatamente percebeu que o que essa pessoa disse poderia ser verdade. Então, aquele cara deu a ele uma bolsa de marca. Vendo que a namorada que ele acabou de conquistar estava começando a duvidar dele, o homem teve uma ideia rápida. Prontamente xingou o vendedor que estava não muito longe. Gritou ruidosamente. Aquele cara, o vendedor Shen. Essa pessoa está me atrapalhando de ver o carro. Rápido, mandei-o embora. O vendedor Shen, que ainda estava conversando, percebeu que algo estava errado. Ele rapidamente se levantou e correu até lá. Afinal, esse era um cliente que ele havia conseguido recentemente. Estava prestes a fechar o negócio do carro. Neste momento, não pode haver mais problemas. Ele se aproximou de você com uma expressão hostil. Este senhor, se você está aqui para ver o carro, nossa loja está sempre aberta. Mas se você está aqui para causar problemas, por favor, saia agora. Não queremos que você atrapalhe nossos clientes. Essa situação clichê te deixou sem palavras. Então você falou calmamente. Eu realmente tinha uma boa impressão da sua marca, mas não esperava que o atendimento da sua loja fosse tão ruim. Nem se deram ao trabalho de perguntar o motivo. É impressionante. Parece que só quem compra carro é considerado seu cliente especial. Aqueles que vêm ver os carros são apenas pessoas comuns. Afinal, só olhar e não comprar ainda é uma perda de tempo para vocês. A voz não era alta, mas foi claramente ouvida por todos no showroom. As pessoas que estavam vendo os carros perderam completamente o bom humor.
com as sobrancelhas levemente franzidas, entraram na situação. Neste momento, não importa se você está certo ou errado. Essas pessoas começaram a sentir um pouco de descontentamento com a loja. Vendo que o efeito foi alcançado, você sorriu intimamente para as 3 pessoas. Então, ele começou a caminhar para fora da loja. Estava se preparando para trocar de loja e dar uma olhada em outra. No entanto, quando você saiu pela porta, percebeu que, em algum momento, havia se acumulado até a meia-noite na entrada, a uma distância de mais de 10 metros. Os dois se encararam. Shia Kinji simplesmente olhou para você. Ela claramente testemunhou todo o momento em que você foi intimidado. Ele sabia que esse cara não era tão fácil de intimidar. Então, ele ficou ali ao lado, apenas assistindo. O gerente, ouvindo o barulho, desceu do 2º andar. Mas ao ver quem estava parado na entrada, ele imediatamente acelerou o passo. Senhorita Shia, você veio ver os carros hoje? No rosto de Shia Kinji não havia a menor expressão. Eu originalmente vim ver os carros. Mas agora parece que o atendimento da sua loja precisa ser melhorado. O rosto do gerente mudou ligeiramente. Percebendo algo, ele disse, por favor, aguarde um momento. Vou já voltar. Dito isso, ele foi até a área de descanso para perguntar sobre a situação. Após saber o que aconteceu há pouco, ele olhou ao redor, percebendo os olhares que vinham de todos os lados. Imediatamente, ele fez uma expressão séria e foi até o vendedor Shen. No segundo seguinte, ele não hesitou e deu um tapa. Como eu costumo ensinar vocês, em tudo, os clientes devem ser a prioridade. Sem eles, não há vocês. O cliente é Deus. Como você pode querer expulsar nosso respeitável cliente? Eu agora anuncio oficialmente que você está demitido. Ao ouvir isso, o vendedor Shen ficou imediatamente nervoso. Ele não esperava que uma única frase acabasse com sua própria carreira. Tudo foi perdido. Se esta coisa se espalhar, provavelmente nenhuma concessionária 4S na cidade de Jian irá aceitá-lo. O que o gerente HU? Eu quero que você junte suas coisas e saia imediatamente. Depois de fazer tudo isso, ele voltou cuidadosamente até a frente de Shia Kinji. Senhorita Shia, não sei se você está satisfeita com este resultado. Mais ou menos. Shia Kinji, sem mudar de expressão, continuou falando. Qual é o melhor carro disponível na sua loja? Leve-me para ver. Claro, por aqui, por favor. Shia Kinji passou ao seu lado, com lábios vermelhos. Suas palavras não podem ser questionadas. O seu diretor-geral veio atrás dele. O gerente Shen olhou para você, surpreso, e então apresentou a senhorita Shia. Este modelo BMW M7 chegou na semana passada. É o mais adequado para o preço normal. Quanto tempo levará para processar os documentos? Shia Kinji interrompeu diretamente. O mais rápido é em 10 minutos. Shia Kinji tirou um cartão de crédito da bolsa e entregou ao gerente. Então apontou para o modelo mais completo ao lado. O pagamento será feito em nome dele. Você ficou atordoado. Um carro de luxo de mais de 1 milhão, dado a si mesmo. O que essa mulher está tentando fazer? O gerente Shen falou respeitosamente com você. Este cavalheiro poderia fornecer sua identidade, por favor? Você estava prestes a dizer algo. Adivinhando o que você estava pensando, Shia Kinji se antecipou. Se você não quiser, tudo bem. Eu tenho vários carros esportivos de milhões na minha garagem. Você quer isso ou um carro esportivo? Você escolhe. É óbvio que isso não deixa espaço para negociação. Você só pode entregar sua identidade ao gerente. No pior dos casos, você pode transferir o dinheiro para ele depois. Depois que o gerente saiu, você perguntou se já não temos mais nada a ver um com o outro. O que mais poderia significar? O canto da boca de Shia Kinji formou um sorriso cheio de significado. Brinquei com você por 3 anos. Isso não conta como sua taxa de separação. A eficiência do gerente ainda é muito rápida. Dentro do carro, você deu uma olhada em Shia Kinji, que estava no banco do passageiro. Onde você vai encontrar um lugar? Minha ex-namorada está te convidando para um jantar de separação. Posso recusar? Se você não tem medo de ser amarrado, você pode tentar. Do outro lado, no escritório do gerente-geral do grupo Fenggu, uma mulher de aparência elegante olhou para o relógio e ordenou ao secretário para que Xiao Yui se prepare. Mais tarde, venha comigo para encontrar um parceiro de negócios importante. O secretário hesitou por um momento. Relatou a verdade ao Sr. Shu. O Sr. Xia tem saído mais cedo nos últimos dias. Hoje, ele saiu antes mesmo do meio-dia. Já havia deixado a empresa. Ao ouvir isso, Chuvan mostrou um olhar curioso. Normalmente, ela é a primeira a chegar e a última a sair. Agora, ela de repente teve uma epifania. Não está certo. Com o conhecimento que ele tem da filha ao longo dos anos, deve haver uma razão para isso. Vá investigar onde ele tem estado recentemente. Com quem ele se encontrou. Ah, sim. Não deixe que ele saiba que foi a secretária que saiu do escritório.
10 minutos depois, Chuvan, ao receber a informação, mostrou um olhar intrigado. Um olhar cheio de interesse. Isso é interessante. Deixe de lado o que você está fazendo. Vá investigar o que esse jovem fez no exterior nos últimos anos. O que ele andou fazendo. Depois, encontre uma maneira de lidar com isso, para que, por volta da 1 da tarde, eles tenham almoçado em um restaurante ocidental. Chia Kinji então puxou você em direção ao cinema mais próximo. Como antes, escolheram o mais recente filme de terror em cartaz. A sala de cinema estava escura. Somente Chia Kinji e você estão sentados bem no centro. Você está um pouco incomodado com essa atmosfera constrangedora. Então, você deseja se levantar. Apenas encontrou uma desculpa para mudar de ambiente. Vou ao banheiro e me sento. Eu não como pessoas. Do que você tem medo? Então, Chia Kinji olhou para frente e perguntou suavemente. Esses 6 anos no exterior. Você deve ter conhecido várias namoradas, certo? Quem poderia se interessar por mim? Na verdade, seu olhar é complexo. Com suas condições, os pretendentes devem ser incontáveis. Não está casado, está? O olhar de Chia Kinji piscou. Minha família arranjou uma parceira para mim. Se você voltar mais tarde por mais 2 anos, talvez se torne como você imagina. Embora eu já tenha previsto essa resposta. Mas quando a pessoa realmente diz isso, seu corpo e mente ainda não podem evitar uma onda. Você não se atreve a dizer a Chia Kinji, falar algo assim como vá comigo. É por medo e pela culpa acumulada ao longo desses anos. E ainda menos se atreve a dizer que é por sua causa. Por isso voltei para o país. Embora os dois estivessem sentados lado a lado, parecia haver uma névoa que os impedia de se ver claramente, o que os impedia de enxergar um ao outro, justo quando os dois não sabiam como começar a falar. A porta da sala de cinema foi de repente empurrada. Um jovem vestido com um terno branco caro entrou. Kinji finalmente te encontrou. Hoje, nossas 2 famílias vão jantar juntas, para discutir sobre o noivado. A tia pediu que eu viesse te buscar. O tempo a sós com você foi interrompido. Chia Kinji franziu a testa involuntariamente. Ele virou a cabeça e disse baixinho para você. Eu tenho algumas coisas para resolver, preciso ir primeiro. Voltarei para te procurar depois. Tenha cuidado na estrada. Chia Kinji se levantou e caminhou em direção à porta da sala de cinema. Quando chegou perto do jovem, sua voz se tornou muito mais fria. Lizina, não me lembro de ter te dado permissão para me chamar assim. Nossa relação ainda não está tão próxima assim. Depois de dizer isso, ele deu um passo direto. Ele saiu, e a expressão de Lizina ficou completamente arrasada. Ele não se atreve a ficar bravo com Chia Kinji. Só consegue falar com raiva para você que está se aproximando. Moleque, eu sei que você é o ex-namorado da Kinji, mas agora ela é minha noiva. Fique esperto e mantenha a distância dele. Um perdedor deve ter a consciência de um perdedor. Você, é claro, não vai mimá-lo. Tão bravo assim. Está com medo de que sua noiva seja roubada por alguém? O que isso significa? Significa que ele não gosta de você, na verdade. Em vez de me ameaçar aqui, é melhor pensar em como fazer uma garota feliz. Essas palavras deixaram Lee Zinan sem resposta. Ele só pode te lançar um olhar furioso antes de se virar e ir embora. Depois que ele saiu, você de repente desabou no chão. Com dor, você se segurou no peito. A dor que vinha do coração. A dor quase estava te rasgando por dentro. As lágrimas escorriam sem parar dos seus olhos. Pensando bem, esses 6 anos foram os 6 anos mais importantes da vida dele. Ninguém seria tão tolo a ponto de gastar os melhores 6 anos da juventude para esperar um resultado impossível. Sair do cinema. Você foi sozinho a uma barraca de churrasco para beber. Uma garrafa após a outra. Você nem mesmo sabe quantas bebeu. Apenas se lembra que havia garrafas vazias demais para contar. Quando você acordou, já estava deitado na cama do apartamento. O celular ao seu lado ainda vibrava incessantemente. Você pegou o celular e atendeu. Deu uma batidinha na cabeça um pouco confusa. Alô? Quem é? Do outro lado, uma garota divertida respondeu. Irmão Yunchi. Venha me buscar rápido. Ao reconhecer a voz, você disse resignado. Xue, você esqueceu que eu já voltei para a China? É verdade. Por isso eu pedi para você me buscar, não é? Ao ouvir isso, sua mente ficou muito mais clara. Uma sensação ruim começou a surgir em seu coração. Mais de meia hora depois. Aeroporto de Jianshen. Você estacionou o carro na beira da estrada, esperando. Não demorou muito. Uma garota vestindo um vestido branco saiu do aeroporto, puxando uma grande mala rosa na mão. A pele clara. A aparência impressionante chamava a atenção das pessoas ao redor. A garota olhou ao redor e rapidamente correu puxando a mala. Vai dar com um jovem à frente. Grande abraço no jovem à sua frente. O irmão Yunchi não esperou que ele tivesse sucesso, e com uma mão segurou firmemente sua testa clara. Como você veio para o lago? O mestre sabe disso?
A garota levantou a cabeça com um pouco de orgulho. Eu pedi ao papai por muito tempo, até que ele concordou em me deixar viajar para o lago. De qualquer forma, durante essas 2 semanas, eu vou depender de você para tudo. Se você tentar ser desonesto, eu vou contar para o papai. Você fez uma careta. Não havia como recusar, tanto emocional quanto racionalmente. Só pude pegar a mala que ele estava segurando e colocar no porta-malas. Essa garota se chama Rechue. Ela é a filha do dono do restaurante nos Estados Unidos. E o dono do restaurante é o seu mestre. Ele também é originário da China. Portanto, embora Rechue nunca tenha estado na China, ela fala fluentemente o idioma chinês. Se não fosse pelo mestre que te aceitou no início e te ensinou a ser um excelente chefe, temendo que você já estivesse morrendo de fome nas ruas dos Estados Unidos. Vamos, eu vou te levar para comer primeiro. Eu quero comer petiscos chineses. Depois de entrar no carro e colocar o cinto de segurança, ele perguntou curioso, a propósito. Irmão Yunchi, por que você voltou para a China, afinal? Na verdade, papai estava quase te ajudando a resolver seu green card nos Estados Unidos. E você decidiu voltar para casa exatamente agora. Coisas de adultos, crianças não devem perguntar. Você ainda é uma criança. Eu já completei 22 anos este ano. Não, embora eu ainda seja pequena aqui. Mas eu vou crescer no futuro. Ao ouvir isso, você, dirigindo, está cheio de preocupações. Daqui para frente, ouça menos as piadas sujas do aí e dos outros. As pessoas estão se corrompendo. Às 5 da tarde, 2 carros Mercedes pretos pararam em frente ao condomínio Felicidade. As portas do carro se abriram. Um par de pernas longas e pálidas desceu e tocou o chão. Tia Kinji se virou e disse, vocês podem voltar primeiro. Venham me buscar mais tarde. Está bem, respondeu a moça, após dar as instruções. O motorista. Tia Kinji então caminhou em direção ao prédio do condomínio. Em breve, ela chegou ao seu andar com familiaridade. Dentro do quarto, ouve Asi uma garota cantarolando. Ao ouvir o barulho, Tia Kinji imediatamente ficou alerta. Quanto tempo se passou desde a última vez que nos encontramos? Naquela época, os homens já se atreviam a levar mulheres para casa. Quando ele abriu a porta do quarto, viu uma garota descalça deitada na sua cama. Ela estava jogando videogame com o controle. Quem é Yuchi? Você está procurando o irmão Yuchi? Ele saiu para comprar verduras. Deve demorar um pouco. Não esperou a Rechue terminar de falar. Após ver aquele rosto na porta com o canto do olho, ele imediatamente se sentou na cama. Jogou o controle de lado e correu descalço para baixo da cama. Rechue puxou uma foto do álbum do celular. Depois de comparar e ter certeza de que não estava errado, imediatamente apontou para Tia Kinji com uma expressão de surpresa. Você é a ex-namorada do Yuchi. E qual é o problema? E você é o que para ele? Tia Kinji franziu a testa. Os olhos de ciência se moveram. Com os braços cruzados, ela fez um som de desdém. Eu disse que você não tem nenhum senso. Merece ser deixada pelo Yuchi. Este homem e esta mulher têm apenas uma cama. Claro que eu sou a namorada atual dele. Nós já estamos noivos. Do tipo que vai se casar no final do ano. Depois, eu vou pedir para o Yuchi te enviar um convite de casamento. Quando Rechue terminou de dizer isso, o rosto de Tia Kinji já estava completamente frio. Seu olhar astuto parecia querer matar. O som de um objeto pesado caindo ecoou atrás de você. As 2 mulheres assistiam ao drama ao mesmo tempo. Irmão Yunchi, você voltou. Neste momento, você estava parado na entrada do elevador, sem expressão. Os legumes que você segurava caíram no chão. Quando você percebeu o olhar familiar e há muito tempo não visto de Tia Kinji, você engoliu em seco instintivamente. No segundo seguinte, você não hesitou em voltar correndo para o elevador. Depois de apertar um andar aleatório, você pressionou freneticamente os botões. Rápido, rápido. Acelera, a porta está prestes a fechar no elevador. Um braço pálido de repente se estendeu para dentro. A porta que estava prestes a fechar se abriu novamente. Você se afastou com medo para o canto, olhando para Tia Kinji, que se aproximava cada vez mais. Até sua voz tremia ao falar. O que você vai fazer? Nós não temos mais nada a ver um com o outro agora. Se você levantar a mão, será agressão intencional. Vai ser preso. Rechueven, que chegou calçando os sapatos, começou a agitar os punhos. Irmão Yunchi, não tenha medo. Ele tem a minha presença. Não vou deixar que ele te intimide. Hoje, vou fazer essa velha saber. De quem você gosta mais? Você, sem esperança, estendeu a mão para cobrir o rosto. Tia, por favor, pare de falar. Isso é para fazer essa mulher me animar. Sem mais delongas. Seu cachorro fedido, leve um soco meu. Essa resposta levou exatamente 1 hora. No começo, Rechue ainda conseguia ajudar a segurar um pouco. Mas depois, foi totalmente um massacre unilateral de Tia Kinji contra você.
A hora se aproxima das 7. O céu já está escurecendo. Dentro do apartamento, Rechue, com dor no coração, pegou o adesivo da janela. Colocou na ferida da sua testa. A dor fez você mostrar os dentes. Isso não foi Chia Kinji que fez. Foi você que caiu acidentalmente enquanto corria. Se não fosse por essa queda, provavelmente ainda estaria sendo perseguido e agredido. Chia Kinji, sentada na beira da cama, fez uma careta. Então, ela é a filha do seu mestre. Você só está ajudando a cuidar dele. Então, por que você não disse que eu não ouvi? Quem mandou você falar baixo? Bem feito, muito bem. Não ouvir é o mesmo que não dizer, certo? Este estilo é bem feminino. Depois de um tempo de descanso, você entrou na cozinha carregando os ingredientes. Embora tenha caído, o jantar ainda precisa ser feito. Afinal, você é o único que sabe cozinhar aqui. Quanto a essas duas mulheres, a família de Rechue administra um restaurante, mas ela mesma não gosta de ser cozinheira. Portanto, não entende nada de cozinhar. Quanto a Chia Kinji, você comeu uma vez a comida que ela fez na faculdade. Isso resultou na sua primeira internação na vida. Enquanto as duas mulheres estavam começando a ficar sonolentas, um aroma delicioso de comida finalmente saiu da cozinha. Considerando o apetite dessas duas, você só fez 2 receitas e uma sopa. Rechue se sentou à mesa impacientemente. Pegou os hashis e começou a comer. Seus olhos brilhavam com um sorriso de satisfação. Ela é claramente uma pessoa que ama comer. Chia Kinji, por outro lado, estava bem mais calma. A forma de comer é muito elegante. A propósito, irmão Yuti, amanhã, para onde você vai me levar para brincar? Que tal irmos escalar a montanha Huang? Ouvi dizer que é muito famosa na China. Se não formos, com esse seu corpinho, eu não quero te carregar até o topo da montanha. A refeição não demorou muito. Aproveitando que Rechue foi lavar a louça, você levou Chia Kinji até o andar de baixo do apartamento. Neste momento, o céu já estava completamente escuro. O vento frio da noite trazia um toque de frescor. Soprou os fios de cabelo na sua testa. E aquele cheiro familiar e encantador. Você ficou com um olhar distante. Quando estava com Chia Kinji, você não sentia nada. Nenhuma barreira entre os namorados. Somente no momento da despedida é que se pode sentir essa cruel realidade. Seu olhar parou por um momento no rosto de Chia Kinji. Então você desviou o olhar. Perguntou se aquele cara da tarde era bom o suficiente para você. Eu sugiro que você pense mais sobre isso. Afinal, isso diz respeito à sua vida inteira. Ao ouvir isso, Chia Kinji apenas respondeu de forma indiferente. Você, que de repente terminou com a namorada e foi para o exterior, realmente merece isso? Essas palavras te deixaram sem resposta, sem forças para refutar. À medida que a porta se aproximava, você respirou fundo. Com calma, falou novamente. Então, quando vocês pretendem se casar? Vou ver se consigo chegar a tempo para participar. A mão de Chia Kinji apertou a linha. E então relaxou. Embora eu não saiba quando vou me casar, no dia do meu casamento, você definitivamente não estará na plateia. Já está tarde, vá descansar, disse, apressando-se para sair, caminhando em direção ao carro estacionado na calçada do condomínio. Você ficou olhando para as costas dele, querendo agir. Você queria dissuadi-lo, queria recuperar, mas você não conseguia pensar em que posição deveria falar. Você suspirou, virou-se e voltou para o apartamento. Depois que você se virou, Chia Kinji já havia chegado à entrada do condomínio. De repente, ela se virou e olhou para você. E disse em voz baixa, seu idiota. Você não percebeu algo tão óbvio? Não posso ser uma testemunha do casamento. Além de não vir, há outra escolha, não é? No andar do apartamento, um olhar observou os dois o tempo todo. Ao ver você entrar no apartamento, Rechue então desviou o olhar e puxou as cortinas casualmente. Não sabia o que estava pensando. Na manhã seguinte, você queria descansar, mas Rechue te arrastou para fora. Yunti, vamos fazer compras. Posso ir também, não posso? Você precisa se esforçar mais. Minhas roupas vão acabar se rasgando por sua causa. Se rasgar, que se rasgue. Eu comprei tantas roupas de marca para você. Por que você não gosta de usar? Quando chegarmos à rua para comprar algo, você vai entender o porquê. Depois de se arrumarem, os dois saíram do condomínio. Em menos de meia hora, chegamos à área da cidade universitária. Quando as duas pessoas chegaram, a rua já estava cheia de gente. A maioria eram casais. Venham comer batata doce assada. Se a batata doce assada recém-saída do forno não for boa, não custa nada. Você faz o vestibular para Tsinghua, ele para Pequim, e eu estou assando salsichas. As salsichas custam apenas 2 yuans cada. 5 yuans por duas. Estamos fazendo uma grande liquidação. Várias chamadas coloridas. Isso deixou Rechue perplexa. Ele ficou no exterior.
Tanto tempo e nunca viu algo tão atraente para os clientes. Rechue, curiosa, se aproximou de uma barraca. Ela viu que a barraca estava cheia de vários tipos de pulseiras. Havia de madeira de sândalo e também de madeira de namu dourada. Embora não sejam verdadeiras, são definitivamente suficientemente falsas. O vendedor era um homem de meia idade. Ele a avaliou de cima a baixo. E com os olhos semicerrados disse: Garotinha, você está olhando as pulseiras? Todas são feitas à mão. Os preços são os mesmos, podendo enganar a sorte. Olha como você está bonita. Eu vou te dar um desconto. O preço original é 999, mas só custa 500 para você. Sério? Obrigada, tio. Você é uma boa pessoa. Rechue imediatamente ficou surpresa como uma criança. Começou a escolher entre um monte de pulseiras. Em pouco tempo, ele escolheu 5 pulseiras de madeira de sândalo. Justo quando ele ia pagar, você o interrompeu e disse que ele era ingênuo e tinha muito dinheiro, e que ele não acreditava. Você virou a cabeça para o dono e levantou a sobrancelha, dizendo: Dono, esse seu novo preço é para enganar estrangeiros, não é? Vamos levar essas 5 pulseiras. O máximo que posso te dar é 10 reais por pulseira. Você vai vender isso ou não? Garoto, você veio aqui para causar confusão, não é? Todas essas são feitas à mão. Isso me deu um grande trabalho. 15 reais por pulseira. Esse é meu preço mínimo. Venda. Bem-vindo novamente na próxima vez. Na hora do almoço, os dois escolheram um restaurante de hot pot. Você pegou seu celular e escaneou o QR Code no canto da mesa. Não pediram muitos pratos. Afinal, só de petiscos já comeram bastante durante a manhã. Pedir demais também é desperdício. Este restaurante de hot pot é bastante eficiente. Em poucos minutos, trouxeram o caldo e os ingredientes. Rechue ainda estava separando os espetos. Ele ainda murmurava em sua boca que isto era meu. Este é do papai. Este é bonito, dá para Vini. Este é um pouco feio, disse o Aei. Ele pegou um dos braceletes de sândalo iguais ao dele. E te entregou, e um ti. Este é para você. Você estava prestes a pegar. Mas Rechue então disse: Este é o presente de amor que eu te dou. Se você aceitar, você será minha pessoa. Essas palavras te assustaram, fazendo sua mão tremer um pouco. E sua mão parou no ar. Zhao Zuan, Zhao Shue riu e disse: Ai, estou brincando. Rápido, aceite. Embora fosse assim, havia uma sombra de desapontamento em seus olhos que desapareceu rapidamente. Depois de comer o hot pot, os dois foram direto ao cinema. Assistiram a 3 filmes seguidos. Quando saíram do cinema, o céu já estava completamente escuro. As luzes das ruas acenderam uma a uma. Iluminar esta cidade na escuridão. Porque o carro parou na entrada. Os dois ainda precisam andar uma certa distância. As pessoas ao redor começaram a diminuir. A distância entre os postes de luz também começou a ficar estranha. Você percebe uma sombra se movendo atrás de você. Colocou a mão no ombro de Rechue. Alguém está nos seguindo. Não deve ser nada bom. Rechue estava surpresa e pediu para não falar. Espera, eu vou te dar um sinal. Você corre em linha reta. Em cerca de 10 minutos, chegaremos a um lugar com mais pessoas. Quando chegar, me ligue. Se eu não atender, chame a polícia imediatamente. Rechue está na China pela primeira vez. O alvo do país só pode ser você mesmo. Trazer Rechue com você com certeza atrairá atenção. Portanto, só você pode atrair a atenção e ganhar tempo. Rechue ficou um pouco nervosa. Antes que ele estivesse preparado, você de repente empurrou seu ombro e gritou o bom ao mesmo tempo. Rechue obedeceu e correu para a frente. E você correu em direção ao estacionamento à esquerda. Como era de se esperar, as pessoas que estavam atrás não se esconderam mais ao ver isso. Aceleraram em direção ao caminho que você fugiu. Logo, as sombras desapareceram na escuridão. E nesse momento, você já havia se distanciado deles por 200 metros. Deu uma olhada nas pessoas que vinham atrás. E suspirou aliviado. Mas nesse momento, algumas figuras de repente surgiram no beco à sua frente, bloqueando seu caminho. Você foi forçado a parar. As pessoas atrás logo o alcançaram. A pessoa à frente estava ofegante, maldita. Você até que corre bem. Agora por que não está correndo? Você os olhou rapidamente, mantendo e alerta. No total, eram 13 pessoas. Pareciam ser advogados. Os marginais nas proximidades eram todos rostos desconhecidos. Todos estavam armados. Sua voz ecoou no beco silencioso. Parece que eu não os incomodei, certo? O líder respondeu com um sorriso sinistro. Você realmente não nos incomodou. Mas alguém está pagando para que nós faça com que você nunca mais consiga se levantar. Se você quiser culpar alguém, culpe a pessoa errada que você provocou. Havia câmeras de segurança no caminho que você veio. Vocês não têm medo de mim? É melhor você guardar seus pensamentos secretos. As câmeras dessa rua já foram desligadas.
Depois de dizer isso, ele não perdeu mais tempo. Ele fez um sinal para os capangas. Essas pessoas se aproximaram de você com olhares ameaçadores. Eles te cercaram completamente. Não te deram nenhuma chance de escapar. Quando a distância era de menos de 2 metros, ele foi o primeiro a atacar. Ele correu com força e pulou. Um chute sólido. Acertou a barriga de um dos capangas e o mandou voando para longe. O cerco se abriu. Mas no segundo seguinte, o garoto atrevido se aproximou. Vários bastões vieram em sua direção pelas costas. Embora você tenha reagido a tempo, mas com tão pouco espaço, você não conseguia se mover completamente. Sua cabeça levou um golpe forte de um bastão. O capanga dos refugiados exibe um sorriso de satisfação. Neste momento, você se vira para olhar para ele. O olhar parece querer devorar alguém. Você estende a mão, agarra o colarinho dele e o empurra com força no chão. Você começa a desferir socos. Durante isso, você levou algumas pancadas nas costas. Mas você ainda assim não se importa. Você se dirige ao vagabundo debaixo de você, até que alguém venha com uma faca e tente te esfaquear. Só então você é forçado a rolar e se esquivar. Quanto ao vagabundo, ele já está deitado no chão, com o rosto todo ensanguentado. Essa tática brutal deixou todos assustados. Não se deixe enganar pelo que eles dizem. Na verdade, a maioria nunca viu sangue. O aviso do passado está deitado no chão. Por um momento, ninguém se atreve a se aproximar. Por fim, o líder dos vagabundos não consegue mais suportar. Ele grita para que todos ataquem juntos. Vocês ainda querem os 5 milhões. As palavras tocam a mentalidade desses vagabundos. O recém-nascido espírito de bravura desaparece instantaneamente. Novamente, você se torna firme ao mesmo tempo. Seu celular no bolso começou a tocar. Você não deu atenção. Você olhou para as pessoas que estavam correndo em sua direção novamente. Você usou o pé para pegar um pedaço de madeira que havia caído no chão e o segurou na mão. Não sabia há quanto tempo havia passado. Lamento. E a imagem de dor quase se espalhou por toda a rua. No local, apenas algumas pessoas ainda estavam de pé. Os outros já estavam feridos e deitados no chão. Depois que Nikuan lidou com uma pessoa, um vento cortante veio por trás. Depois de uma luta, você não conseguiu reagir. Uma dor aguda fez sua mente clarear um pouco. E a origem dessa dor era a adaga cravada em suas costas. O chefe dos delinquentes viu que você ainda não havia caído. Ele ficou tão assustado que suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão. Ele se arrastou para trás com as mãos. Não venha para cá. A resposta a ele foi um pedaço de madeira que voou e acertou com precisão sua testa e o fez desmaiar instantaneamente. Um som agudo de apito ecoa de longe. Um feixe de faróis brilhantes aparece no final da estrada. Do lado de fora de um hospital particular em Jianshen, um carro esportivo Ferrari acelera em direção ao local. O segurança, ao ver isso, não se atreve a impedir. Apressa-se a levantar a barra. Corre! O carro para descaradamente em frente ao hospital. Após sair do carro, Xia Qingji caminha apressadamente para dentro do hospital. Quando ele empurra a porta do quarto, a cena dentro o deixa paralisado na porta. Ele vê você deitado na cama do hospital, sem camisa. O ferimento na cintura já está devidamente bandado. Neste momento, você está sendo alimentado por Rechue. Um pedaço de maçã descascada é levado até sua boca. Você come com prazer. Quando você nota Xia Qingji na porta, o movimento de mastigar para. Boa noite. Xia Qingji entra. Ela observa que a ferida em suas costas não é apenas o corte. Há outras cicatrizes antigas. Só nas costas já há algumas marcas. Essas são coisas que não existiam antes. O que ele realmente passou nesses 6 anos? Ele não é uma pessoa que gosta de dramatizar. Mas neste momento, é difícil não se sentir emocionado. Então ele olhou para Rechue, que estava sentada ao lado da cama. Venha comigo um momento. Não sei porquê. Vendo essa aparência dele, Rechue, que sempre discutia com ele, não conseguiu recusar instintivamente. Depois de colocar a maçã na mesa, ela o seguiu obedientemente para fora. A porta do quarto fechou-se. Os passos no corredor pareciam ir e vir, até que pararam na janela no final do corredor do hospital. Xia Qingji finalmente parou. No segundo seguinte, ele de repente estendeu a mão e agarrou o pulso de Rechue. Seu olhar era assustador. Diga-me, por que ele foi para o exterior há 6 anos? E o que aconteceu com aquelas feridas? Ele não estava tão ansioso para descobrir a verdade. Só quero te pressionar um pouco para você admitir. Ainda gosta dele. Com essas palavras, não importa quantas coisas você fez para machucá-lo no passado, ele sempre escolherá perdoar. Mesmo que seja para ir até os confins do mundo, ele irá sem hesitar. Mas ao ver você coberta de feridas, ele, que sempre planeja tudo, não consegue ficar parado. Ele precisa saber agora o que aconteceu nesses 6 anos em que esteve ausente. O que realmente aconteceu. Por que seu ati se tornou assim agora? Comparado a ele, Rechue,
por outro lado, está surpresa que você não sabe. Sabe o que? Xia Qingji franziu a testa e perguntou. Isso não parece ser uma farsa. A hostilidade de Rechue em relação a Xia Qingji diminui um pouco. Se ele não soubesse, seria compreensível. Mas ele não pretende contar tudo para essa rival amorosa difícil. Apenas Qin Geng disse, parece que você, como ex-namorada, não está sendo nada competente. Você não tem ideia da pressão que Yun-Ti está enfrentando. Não sabe o quanto ele abriu mão por você. Já que você quer tanto saber, então vai investigar por conta própria. Depois de falar, Rechue afastou a mão dele. Ela se virou e voltou para o quarto. Xia Qingji olhou para as costas dele. Seu olhar era profundo. Nesse momento, um segurança apareceu. Ele correu diretamente em direção a ele na escada. A senhorita já investigou tudo. Aqueles marginais costumam andar por aqui. Ontem, alguém encontrou o líder. Ofereceram 5 milhões para ele quebrar as duas pernas do Sr. Yun. Depois, ainda podem organizar um avião para mandá-los para o exterior e evitar problemas. Xia Qingji não se importava com isso. Apenas estava fria. Descobriu quem os mandou agir. Ainda não há. O segurança hesitou um pouco. Aquela pessoa não se apresentou pessoalmente. E ainda há vários intermediários. Um deles já fugiu do país. Continuar a investigação pode ser um pouco complicado. Ao ouvir isso, Xia Qingji caiu em reflexão. Yun-Ti acabou de voltar para o país. As pessoas que se incomodam são poucas. E entre elas, as que podem facilmente desembolsar 5 milhões são ainda menos. Isso é ainda mais raro. Xia Qingji rapidamente encontrou um alvo. Ela rapidamente caminhou em direção ao andar de baixo do hospital. Chame todos. O segurança sentiu e disse para eu ir com ele. Segui o passo. Logo, o barulho de carros esportivos ecoou no andar de baixo do hospital, como uma besta rugindo na escuridão da noite. Logo, o silêncio tomou conta. No quarto do hospital, ainda iluminado, você, deitado na cama, olhou para Rechue que voltava. Você rapidamente levantou a cabeça e perguntou nervosamente, Rechue, você não contou a ele sobre a minha situação em casa, certo? Não, eu não faria isso. Como eu poderia contar algo tão importante para uma rival amorosa? Rechue fez um som de desdém. Em seguida, perguntou confusa, mas Yun-Ti, já que você gosta tanto dele, por que esconder isso da velha senhora? Quem sabe ele não volta a ficar com você? Você tem tendências masoquistas? Seu rosto escureceu. Ele suspirou resignado. Ele explicou. Mas ainda não pensei em como explicar isso para ele. E ela já tem um noivo. Não é apropriado eu dizer mais isso. Isso pode fazer com que ele me odeie ainda mais. Eu já pensei em uma solução. Vamos voltar para os Estados Unidos depois de participar do casamento dele. Rechue acenou com a cabeça, feliz. Em um condomínio de luxo em Jianshen, uma das vilas ainda tinha a luz acesa. Ocasionalmente, ouvia-se o riso de uma mulher. Na sala de estar luxuosa cheia de risadas, Li Zinan estava abraçando uma certa estrela de terceira linha. Eles estavam jogando um jogo de gato e rato. Você é tão lento. Hehe, não fica apressado. Eu já estou aqui, não estou? Veja se eu não consigo pegar você, essa pequena fada encantadora. Os dois estavam muito envolvidos no jogo. De repente, um barulho de freio urgente veio de fora. Na quietude da noite, isso se destacou ainda mais. Li Zinan, com uma expressão de dúvida, ele tirou a faixa preta que estava amarrada aos olhos. No segundo seguinte, a porta da vila, que estava sendo interpretada, foi chutada. 4 ou 5 homens grandes e escuros entraram com uma forte sensação de opressão. Eles invadiram. Ficaram de pé ao lado da porta. Quem são vocês? Sabem onde estão? Ousam invadir assim? Essa cena assustou bastante o homem racional. Se o fato de ele estar saindo com mulheres fosse exposto, isso seria um grande problema. Ele veio especificamente a esta vila por causa disso. Nem seus pais sabem que ele está aqui. Mas a pessoa que ele menos queria ver entrou pela porta de forma tão descarada. Justamente a pessoa que ele menos queria ver entrou pela porta de forma tão descarada. Quando Qingji viu a mulher encolhida no sofá, seu olhar não disfarçou o desprezo. Dou a você 5 segundos para sair da minha vista. Caso contrário, eu garanto que você vai se arrepender para o resto da vida. Pequena estrela. Venyuan rapidamente pegou o casaco do chão com medo. Saiu da mansão na maior velocidade possível. Nem se deu ao trabalho de calçar os sapatos. Depois que ele saiu, Zina exibiu um sorriso constrangido. Qingji, por que você não me avisou antes que viria? Assim eu poderia te buscar. Xia Qingji o encarou com um olhar frio. Esta noite, Yun-Ti foi agredido do lado de fora. Foi você quem mandou essa pessoa, não foi? Yun-Ti, você está falando do seu ex-namorado? Eu não sei. Li Zinan sentiu um frio na barriga. Não entendo em que parte deu errado. Não precisa dizer, tudo bem. Mesmo que não tenha sido você quem fez. Eu já queria te dar uma lição há muito tempo.
Já que você veio, não pode ser em vão. Xia Qingji riu friamente e acenou com a mão. Dois seguranças que a seguiam foram em direção a Li Zina. Caminharam até ele. Você está cometendo um crime. Se isso chegar ao conhecimento dos tios e tias, eles não vão te perdoar. O que vocês querem fazer? Fiquem longe de mim. A porta da mansão se fechou silenciosamente. Através da fenda, pudesse ver o olhar de medo de Li Zina. Ele estava prestes a gritar por socorro. Um punhado de meias foi rapidamente enfiado em sua boca. Cerca de meia hora depois, Li Zina já estava deitado no chão, quase morto. Seu corpo estava coberto de hematomas. Esses seguranças não teriam piedade por causa de sua identidade. A força foi controlada muito bem. E não o faria desmaiar, mas o faria sofrer intensamente. Forte. Xia Qingji então levantou a mão, sinalizando para parar. Ele olhou para Li Zina, que parecia um cachorro morto. Suas palavras eram frias, sem um pingo de emoção. Desta vez, foi apenas uma punição em desvantagem. Se eu descobrir novamente o que você está tramando nas costas do Yunti, é melhor você torcer para ter 9 vidas como um gato. Que surpresa! Ao ouvir isso, Li Zina realmente começou a rir. Ele suportou a dor intensa e levantou a cabeça para olhar para ele. Sua voz fraca estava cheia de orgulho, como se ele fosse o verdadeiro vencedor. Eu gosto desse seu jeito orgulhoso. E se você gosta daquele garoto, e daí? E se você não me achar interessante, e daí? Nosso noivado foi estabelecido pelos nossos avós. Não importa o quanto você resista, no final você ainda será minha. Diante disso, Xia Qingji estava alheia. Um olhar de agressão passou por seus olhos. Não me compare a você, que é um inútil. Se não fosse por você ainda ter algum valor, nosso casamento já teria acabado. Você acha que merece me casar? Logo, Xia Qingji saiu com as pessoas, deixando apenas Li Zina deitado no chão, com o rosto cheio de ódio. Ele nem conseguia se levantar para pegar o celular. Depois de ficar 2 dias no hospital, você foi informado que poderia sair. Assim que você sair do hospital, você não pode esperar para que Rechue cuide dos procedimentos de alta. Afinal, o cheiro de desinfetante no hospital é realmente forte. Para você, isso é uma tortura. Às 9 horas da manhã, os dois voltaram para o apartamento. Não deu nem tempo de você se deitar. O interfone do apartamento tocou. Sem esperar Rechue ir abrir a porta. A porta foi empurrada de fora para dentro. Xia Qingji entrou carregando uma pedra, como se estivesse voltando para seu próprio trabalho. Rechue franziu a testa e disse: Velha senhora, por que você está aqui de novo? Yunti tem a minha ajuda, não precisa se preocupar. Você deveria ir fazer o que tem que fazer. O ex-namorado se machucou. Não é normal que a ex-namorada venha trazer sopa para ele? Xia Qingji passou por ele rindo suavemente. Essas palavras deixaram Rechue em silêncio, pensando consigo mesma. Será que isso é comum na China? Ao ver sua expressão nervosa, Xia Qingji procurou uma cadeira e se sentou. Rolei os olhos. Pode ficar tranquilo. Eu pedi para o chefe da casa preparar. Então estou tranquilo. Desde que não seja você quem fez. Se você achar que a ferida não é grave o suficiente, eu posso te satisfazer. Você silenciosamente fechou a boca e não disse mais nada. Ao ver isso, Xia Qingji soltou um leve resmungo. Cachorrinho morto. E ainda está reclamando dele. O cheiro da sopa de galinha logo se espalhou pelo apartamento. Claro que não seria Xia Qingji te alimentando, mas sim você mesmo segurando a tigela e comendo. Vendo você beber feliz, Xia Qingji então tirou algo da bolsa. Quase esqueço de te contar que em casa a pressão está forte. Daqui a 15 dias eu vou me casar com aquele cara. Depois de pensar muito, decidi permitir que você participe. Este é o convite. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera no apartamento se tornou sutil. Sua mão segurando a sopa também hesitou, olhando para o convite com caracteres de felicidade estampados na cama. Você acenou com a cabeça: eu irei. Parabéns, tia velha. Desejo que você e essa água tenham uma união duradoura. Felicidade por toda a vida. Rechue enviou suas bênçãos com alegria. Xia Qingji o ignorou completamente. Levantou-se e estava prestes a sair, mas quando chegou à porta, seus passos pararam novamente. Com uma voz suave, disse: para ser sincero, eu ainda prefiro você em vez dele. Eu sempre senti sua falta todos esses anos. Depois de falar, ele saiu. O canto de sua boca se levantou levemente. Já que esse cara não se declara, vamos deixá-lo mostrar seus sentimentos primeiro. Não tenho medo de que esse cara não morda a isca. Cão, cão. Não me decepcione. Acabou de chegar ao andar de baixo do apartamento. O motorista se aproximou e disse: senhorita, a senhora acabou de ligar pedindo para você ir até lá. Parece que é por causa do assunto com Ligia. 10 horas da manhã. No escritório do gerente-geral do grupo Fengu, Xia Mu estava lidando com uma montanha de documentos. A filha saiu para se divertir.
Os documentos não resolvidos naturalmente caíram sobre ele. Enquanto ele trabalhava seriamente, a porta do escritório foi empurrada para abrir. Xia Qingji entrou de forma confiante. O que você quer de mim? Fale logo. A mãe de Xia deixou os documentos que estava segurando. Ela levantou a cabeça e disse friamente: Você ainda tem coragem de me perguntar o que eu quero? A mãe de Li Zinan estava aqui comigo há pouco. Vocês já estão noivos. E ainda assim, você a machucou desse jeito. Você acha que isso é apropriado? Seu tio Li, pelo menos, foi colega de seu pai. O que você acha que seu pai vai dizer ao seu tio Li por causa disso?